Geografia, oitavo ano, Geopolítica e as Relações Internacionais. Aula N7, nivelamento 7. O objetivo dessa aula é compreender o que se entende por geopolítica e pelas relações internacionais. Então, a questão da geopolítica, como nós falamos em aula presencial, é a relação do poder, da influência que um país tem sobre os outros países. Então vamos refletir. Vocês sabem o que é geopolítica? É essa relação de poder entre os países. Qual a importância da geopolítica para o nosso dia a dia? Ela é essencial porque nós somos influenciados por questões internacionais. Agora nós estamos vendo um conflito, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e já reflete para nós, principalmente no preço do petróleo, no nosso dia a dia aqui. Como ocorrem relações internacionais? As relações internacionais ocorrem no relacionamento entre um país e outro, entre um país e vários outros países, entre os blocos econômicos. Tudo isso é relacionado ao poder entre as nações. Quando foi criado o termo geopolítica? Vamos voltar um pouquinho na história então. O termo foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén entre o final do século XIX e o início do século XX, baseado na obra do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, Politische Geography, Geografia Política, de 1897. Então já é um termo que já está sendo trabalhado há muito tempo. É importante destacar que foram os trabalhos do geógrafo alemão Karl Ernst Haushofer e do britânico Halford John Mackinder que fundamentaram e delinearam a geopolítica clássica. Então já é uma elaboração, de britânicos aqui. O que seria a geopolítica clássica? Então, consiste em um instrumento da política externa de um país baseado na valorização do território como forma de exercer a hegemonia mundial. Então, é o poder no território onde ele exerce um domínio, essa hegemonia em várias outras nações, principalmente nas nações mais próximas. No entanto, o conceito de geopolítica começou a ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX, por conta da redefinição de fronteiras na Europa e do expansionismo das nações europeias, o que ficou conhecido como imperialismo ou ainda neocolonialismo. Então essa busca pelo poder, essa busca por novos domínios, novas influências, é o que vai definindo a geopolítica do século XIX, século XX e século XXI. Hegemonia. Do ponto de vista político, é a influência intensa ou a supremacia, o poder, o domínio exercido por uma classe, um povo ou uma nação sobre os outros. Então, a relação de domínio está sempre dentro do que a gente entende de geopolítica. Entendendo o que é geopolítica, então mais uma explicação aqui, definindo o que seria geopolítica. E olhem também os desenhos, as imagens aqui que estão do lado. Então, um tabuleiro de xadrez com um globo no meio, e lembra a ideia de jogo, e o xadrez é um jogo de poder, é um jogo de guerra. E no cubo embaixo, como as nações se relacionam. Então, um cubo mágico ali. Pode-se definir geopolítica como a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Então a ideia aqui dos governos, usando essa geopolítica, é melhorar a situação do seu povo, é melhorar a questão econômica, social, o domínio, sobre os recursos minerais. Então dentro disso é o interesse da geopolítica. Normalmente a geopolítica é uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre os países, culturas ou disputas territoriais.
é muito comum as pessoas entenderem geopolítica como uma síntese dos acontecimentos atuais da nossa sociedade. Então a geopolítica não é só uma síntese, uma questão teórica. Hoje a geopolítica está sendo prática, né? O movimento de guerra, por exemplo, da Rússia é um movimento geopolítico. Então não tem nada de teoria aqui. Vamos lá. Conceituando geopolítica, geografia clássica e geopolítica clássica e a geopolítica atual. Então na geopolítica clássica, consiste na dominação do território por meio da hegemonia. Foi fundamentada por meio dos trabalhos do geógrafo alemão Karl Ernst Haushofer e do britânico Halford John Mackinder. E a geopolítica atual consiste em estratégias do Estado para melhor administrar seu território, seu povo e suas relações internacionais. Está relacionada às relações existentes entre os países no âmbito econômico, político, cultural, conflitos, entre outros. Tá? Então essas são as duas definições da geopolítica clássica e geopolítica atual. Relações internacionais. Então, o que seriam essas coisas, né? As relações internacionais visam o estudo sistemático das relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países cujos reflexos ultrapassam as fronteiras de um Estado. E as empresas, e empresas também, tenham como locus o sistema internacional. Então, locus quer dizer lugar, posição ou local. Então, essa relação que transcende os países, que transcende as fronteiras, econômica, social, tudo isso vai acontecendo aí. É importante destacar que entre os atores internacionais destacam-se os estados, as empresas, ou empresas transnacionais, empresas que têm filiais em vários países do mundo, as organizações internacionais, e as organizações não governamentais. Então tudo isso está relacionado aqui às relações internacionais. As relações internacionais são constituídas pelos fluxos produzidos pelos humanos, não pelas pessoas, que atravessam as fronteiras entre os estados e os espaços comuns. Então, apesar de ser definido aqui no início, por estados e empresas transnacionais, quem faz com que esses estados, essas empresas funcionem são indivíduos, Então a movimentação internacional de pessoas, o interesse das pessoas é que vai definir essas relações internacionais. Esses fluxos podem ser materiais e imateriais, legais e ilegais, que abrangem relações do poder, trocas comerciais, turismo, finanças, esportes, notícias, cultura, conhecimentos, infraestrutura, tráfico de drogas, pessoas, armas, Então várias coisas estão relacionadas a essa relação entre indivíduos ou entre grupos ou entre empresas. Podem ser lícitos e ilícitos, materiais, ou até imateriais, na questão da cultura. Então aqui nós chegamos ao final dessa explicação. Então nessa aula estudamos sobre o que é a geopolítica, as relações internacionais e sua influência no panorama mundial.